No desporto, a emoção tende a falar mais alto. Após uma época de futebol bastante competitiva, como é que é feita, afinal, a comunicação desportiva? Para responder a esta pergunta, a Associação de Estudantes juntou um jornalista, um diretor de um jornal clubístico, um fotógrafo e um diretor de marketing. Comunicar no desporto é este o nome do evento organizado pela AESCS. Que resultados é que tem trazido essa iniciativa de fazer um bocadinho aqui o rebranding dos atletas olímpicos? Tem sido extremamente gratificante ouvir, por um lado, as empresas e outras organizações, no fundo, o testemunho de que é muito interessante ouvir os atletas contarem situações que nunca se sabiam e que, neste momento, pela voz dos atletas, se tornam públicos. Portanto, há uma satisfação das empresas em conhecerem mais os nossos atletas. E nós temos imensos atletas olímpicos com histórias deliciosas que precisam de ser contadas. E este projeto visa preparar esses atletas para estarem nessa posição de saberem contar as suas histórias na perspectiva do ouvinte, do colaborador da empresa, de forma que eles conseguem retirar ensinamentos com a experiência de vida que o atleta teve num combate, numa vitória, numa derrota, numa iniciativa que os ajuda a fazer uma ligação com a sociedade e o desporto. Sabendo dessa situação em concreto dos jornalistas e também dos fotojornalistas, no seu caso, de serem de certa forma obrigados a vestir um colete que tem publicidade e vai contra o código de ética e deontológico do jornalista e do fotojornalista, como é que se contorna essa situação ou que soluções é que podemos ter nesse caso? O que aconteceu foi as pessoas que aderiram a isso e que não podem mesmo fazer publicidade, que é o nosso caso de jornalistas, que nós temos carteira, tivemos que meter um autocolante em cima da publicidade. O que eu sei, através do sindicato, é que o sindicato já contactou a Liga, neste caso, explicou-lhe a situação, pediu ajuda à Comissão da Carteira, porque a Comissão da Carteira já anunciou que retiraria a nossa carteira profissional a quem usasse o colete com a publicidade. O que é que a Liga diz? Diz que vai estudar o caso e vamos ver o que é que vai sair na próxima época. Qual é que é o maior obstáculo atualmente para ti, enquanto jornalista de futebol, de desporto? Eu creio que não há assim uma grande dificuldade. Nós hoje em dia, talvez a única dificuldade que tenhamos é chegar ao pé dos jogadores da forma mais fácil como queremos, que as comunicações estão um bocado mais blindadas, mas também percebo um pouco esse lado dos clubes, como é óbvio, nós queremos chegar aos jogadores, eles querem proteger os jogadores e querem proteger também a estrutura, portanto, acho que essa é assim a única grande dificuldade. Enquanto diretor do jornal do Sporting e também tendo algumas responsabilidades a nível da Sporting TV e de certa forma dos órgãos de comunicação do Sporting, se vê esses órgãos como jornalismo ou se é uma outra variante? Não, quer dizer, os órgãos em si não são órgãos, são plataformas de comunicação do Sporting Clube Portugal que integram, integram jornalistas, quer a redação do jornal, quer a redação e a direção do canal, a direção da informação e da televisão, isso é assim, tem jornalismo e, como tal, desenvolvem um trabalho jornalístico com as características que têm as plataformas de comunicação de um clube. Não há censura, há uma linha editorial que é seguida, que tem as suas características, como em qualquer publicação, as linhas editoriais são seguidas. Uma coisa é que, se for notícia, não tem opinião, tem que ser objetiva, não é? Os artigos de opinião são publicados de acordo com a opinião das pessoas e aí só responsabiliza quem as emite. Eu acho que normalmente nunca é criada a especulação, não é? Falo da minha perspectiva, é óbvio que existe sempre essa ideia de criar especulação, mas muitas vezes a especulação não é criada por nós jornalistas. Tenho essa ideia, que não é de nós que vem essa especulação. Mas estava-se a falar aqui, por exemplo, de que se tens 4 páginas para preencher e muitas das vezes não tens o que dizer, essa especulação pode surgir quando não existe mais informação. Desse ponto de vista não posso falar tanto porque lido mais com rádio e com televisão. Claro que sigo os jornais diariamente, não creio que eles criem especulação, não é? Eles procuram saber o que é que se passa. Se calhar às vezes isso pode ser entendido como especulação, não é?
embora eu não entenda assim tanto visto desse prisma da especulação. Tu tens um grande amigo teu, é jornalista, tens um grande amigo teu que te dá uma informação e tu tens esse amigo como esta pessoa nunca me mentiu, é da minha confiança e vou confiar nele, contacto o clube em causa ou quem esteja em causa para cruzar e o clube diz não comentamos, vais acreditar em quem te disse determinada coisa, não é? Mas tu não sabes quem é que disse ao teu amigo, quem é que disse ao amigo do teu amigo e depois é uma cadeia que se cria ali e muitas vezes vem daí algumas informações que saem e depois acaba por se verificar que de facto não era nada daquilo que estava a acontecer, mas acho que é por aí, é completamente mentira o Correio da Manhã mente, o Correio da Manhã tem ótimas notícias e fazemos isso sempre, que é cruzar as fontes e também contactar os envolvidos, fazemos isso sempre. Portanto, é essa questão, às vezes quem te disse pode ter sido enganado e talvez já tenha sido enganado antes, quem disse é esse quem te disse. Falou aqui num tema interessante que é a quantidade de fotojornalistas, fotógrafos, freelancers, muitos deles certamente, que estão a fazer a cobertura do mesmo evento que faz. Essa competitividade falava que veio afetar, de certa forma, o bem-estar dos fotojornalistas que já estavam implementados no mercado, mas não é positiva para o próprio mercado em si. Bom, para nós dificulta-nos muito o nosso trabalho, porque são muitas pessoas, ocupam, de vez em quando ocupam espaços que não deviam estar lá. Tem a ver com a logística, é isso? Tem a ver com a logística. Devia haver uma logística, por exemplo, se formos ao estádio do Porto e de Alvalade e do Benfica, tem área para o fotógrafo oficial deles. Acho que a seguir a isso deviam vir 3 jornais desportivos, agências, vice-versa, pronto. E depois, tudo que seja repórteres de imagem ou o que é que fosse, aí sim. Mas muitas vezes encontramos colegas, pronto, em sítios que não deviam estar lá. As pessoas basta terem serem sócias de um clube de imprensa desportiva e têm acesso a um colete. Ao terem acesso a um colete, podem ir fazer os eventos desportivos, podem ir fotografar os eventos desportivos. Por isso, se eu quisesse ir ver um jogo de futebol, eu bastava pagar a cota, tenho um colete, levo a minha máquina fotográfica, tiro umas fotografias, até que é engraçado, e vejo um jogo. E não tenho que pagar um bilhete. Existe alguma também comunicação que seja feita internacionalmente para os nossos atletas serem vistos de forma mais séria por outros países que talvez não vissem Portugal como um país tão competitivo? Nós temos procurado nas competições sobre a égide do Comitê Olímpico, nomeadamente com os Jogos Europeus no ano passado, dar maior foco à promoção dos nossos atletas e regularmente são alvo nessas competições de interesse por outros órgãos de comunicação social internacionais. Na grande maioria das vezes eles também competem pelas suas federações e pelas suas modalidades em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo e em função também do seu valor desportivo eles são certamente alvo de maior interesse pela comunicação desses países. Portanto há aqui, diria, algum esforço do Comitê Olímpico nos momentos em que são sobre a égide da nossa organização de os atletas estarem bem preparados, estarem com uma imagem forte para que eles, perante a comunicação social, perante a sua promoção internacional, sejam mais acarinhados e sejam mais vistos. Que o nosso grande objetivo, que de facto eu considero que foi cumprido, era trazer cá profissionais da área que pudessem contribuir positivamente para as pessoas dos diferentes cursos aqui da ESC. No jornalismo, queríamos algum comentador, pessoal do marketing, queríamos os diretores dos departamentos de marketing. A AEM preocupámos muito em trazer um fotógrafo, porque é uma área que interessa a muita gente deste curso, do audiovisual, e acho que isso foi bem cumprido, acho que as pessoas também gostaram e eles foram muito ao encontro do que era suposto. Essencialmente é apresentar todas as especialidades que são possíveis na área do desporto. Aquilo que nós referimos durante o evento, e bem no meu entender, é que de facto o desporto é cada vez mais um dos assuntos mais importantes na agenda e na esfera pública, e isso deve-se essencialmente àquilo que é o papel dos profissionais de comunicação, ou seja, quem somos nós para não estar atentos a esta tendência, e foi um bocadinho isso que viemos aqui falar hoje.
O rescaldo eu acho que é positivo, mas acho que houve boa interação, as perguntas foram muito boas, as respostas também foram muito boas, portanto acho que houve uma boa dinâmica entre o público e o moderador e oradores, por isso acho que resultou muito bem isso.